O Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Quem já achou, vamos ficar em pé para lermos. A palavra do Senhor diz assim: Enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais deles que pecaram? Jesus respondeu: Foi nem ele que pecou, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Ele continua dizendo: É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Quer dizer, enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amado Senhor, mais uma vez, a Ti inclinamos os nossos corações, nossos ouvidos e nossas mentes. Lhe suplicamos, eterno Deus, que Teu Espírito Santo nos ensine a Tua palavra. Fale conosco por meio da Sua sacra e santíssima palavra. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Queridos, hoje estamos dando continuidade à mensagem que eu preguei no domingo passado. No domingo passado, No domingo passado, eu mostrei rapidamente na introdução algumas peculiaridades que nós temos dos 4 evangelhos. Eu mostrei que enquanto Mateus, que é um dos evangelhos sinóticos, enquanto Mateus vai escrever o evangelho de Mateus para os judeus, com a ênfase de mostrar a eles que Jesus era o Messias, o rei dos judeus esperado, Marcos vai escrever para os romanos. E o desejo de Marcos é mostrar para os romanos que Jesus era o maior de todos os céus. Em contrapartida, Lucas, ele vai escrever para os gregos. E a intenção de Lucas é mostrar que Jesus, ele era o maior e o mais sábio dos homens, o homem perfeito. E João, por sua vez, vai escrever não somente aos judeus, mas a todos os gentios. E a ênfase de João em escrever o evangelho de João, que não é sinótico, que é diferente dos 3 evangelhos, o seu intuito de escrever o evangelho é para te convencer, é para me convencer, que Jesus, ele é o Filho de Deus vivo. Ele não somente é Deus, mas ele é o Filho de Deus. E ele vai usar 7 milagres, de tantos milagres que Jesus fez na sua vida e no seu ministério. Ele vai elencar 7 milagres que Jesus fez antes de ser preso, crucificado e morto. E um dos 7 milagres é esse milagre aqui, que ele vai fazer com cego de nascença. E no domingo passado eu me aprofundei em 3 aspectos desse texto. Esse texto é extremamente rico em detalhes que pode completamente nos ensinar em muitos sentidos. Então, 3 aspectos que eu tratei no culto passado, que eu vou tentar passar por esses aspectos rapidamente. Eu mostrei, a primeira coisa foi o pressuposto dos discípulos quando lidava com o homem cego de nascença. Eu falei que muitas vezes, ao ler esse texto, passamos batido dessa história de tristeza. Hoje se trata de um homem cego, mas esse homem cego um dia foi uma criança, um bebê. Todos nós ficamos felizes, já estamos felizes, porque sabemos que terça-feira que vem Arthur estará entre nós. Em breve também a Giovana estará aqui, e também o Ainê estará aqui conosco. Deus tem sido bondoso conosco, né? Dessa vez, Arthur é mais 2 meninas. Deus nos abençoe também com meninas agora. E
Nós vimos que nós, como pais, nos alegramos tanto com os nossos filhos. O bem-estar dos nossos filhos está acima de toda e qualquer coisa. Agora você imagina, o nosso filho chega e o nosso filho não consegue enxergar. Nossos filhos não têm a visão que nós possuímos. Nós, muitas vezes, faríamos de tudo para trocar com os nossos filhos. Preferíamos ficar cego e os nossos filhos ter a visão, a vista. E esse homem, hoje cego, hoje não, naquela época, cego, esse homem um dia foi um bebê cego, que cresceu cego, que passou sua juventude cego. E um dia tornou-se um homem responsável, mas ainda cego. E a cegueira, com certeza, tem tido um papel muito grande como ele vive a sua vida. Porque um homem com cegueira é um homem com limitações. Homem com cegueira não pode fazer qualquer trabalho. Portanto, vamos ver que esse homem sentava-se à porta do templo para pedir ajuda. Aliás, nas ruas, nas esquinas, para pedir ajuda. Para pedir esmola. É quando Jesus viu aquele homem, perceba que os discípulos começam a falar, perguntando: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi a família, ou foi os pais dele? Então, entra no primeiro aspecto, o entendimento dos discípulos sobre as coisas ruins daquela época. Para os discípulos, o simples fato daquele homem ser cego era sinal de que aquele homem era um pecador, que aquela cegueira era fruto de um pecado. E disso vem a filosofia que continua até hoje, infelizmente, em muitas igrejas, onde quem é rico é de Deus, quem é pobre é do diabo. Quem tem boa saúde é de Deus, quem tem doença é do diabo. Onde tudo que é ruim vem do diabo, tudo que é bom vem de Deus. Nós vimos que esse pressuposto está errado, porque nós vimos na vida de Jó, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu seus bens, perdeu a sua riqueza, mas não sabemos que a dor de Jó, o seu sofrimento, não partia do seu pecado. Muitas vezes a resposta dos nossos problemas não serão diretamente as nossas falhas. É claro, as nossas falhas trazem consequências também. Mas tudo que nos acontece não é fruto do nosso pecado, como foi o caso de Jó. Então esse pressuposto já estava errado. Eu falei um pouco sobre esse pensamento, como esse pensamento continua vagueando hoje a nossa teologia e as nossas igrejas. Também entrei no segundo aspecto, que eu tratei da percepção dos discípulos, que deram luz a um pensamento que hoje a nossa sociedade continua imperando. Qual é o aspecto? Quando eles disseram o seguinte: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Eles estão trazendo dois pensamentos aqui. Pensa comigo. Um homem cego está perguntando: mestre, ele é cego porque ele pecou. Qual a ideia que eles querem trazer? A ideia que eles querem ventilar aqui, que esse homem, a vida que estava vivendo, ele estava pagando por alguns erros que ele cometeu na vida anterior. Por isso, naquele momento, ele era um cego. Porque se ele nasceu cego, quando que ele pecou? Então, pecou na vida anterior. Esse pensamento, essa filosofia, foi abraçada pelo Espiritismo. No Espiritismo, toda vez que é apresentada uma criança com deficiência, a ideia que é ventilada lá é que essa criança reencarnou. Na vida anterior fez alguma coisa ruim, e nessa vida está pagando pelos seus pecados. É uma explicação lógica, que para muitas pessoas satisfaz as suas dúvidas quanto ao não saber o porquê a criança veio dessa maneira. Então, para muitas pessoas, é válida essa explicação, mas nós sabemos que não é. Porque Hebreus vai nos dizer que é dado ao homem morrer uma vez só e depois vem o juízo. No Espiritismo, eles não creem no julgamento final. Eles não creem na salvação, porque para eles é a reencarnação até atingir o Espírito evoluído, que é Cristo Jesus. Portanto, esse pensamento permeia essa pergunta. Senão, quem pecou? Foi ele? Quando? Se ele nasceu assim. Então, foi na vida anterior. Portanto, nós rejeitamos esse pensamento. Porém, esse pensamento hoje está fixado no Espiritismo de Allan Kardec. E o segundo pensamento, o terceiro, aliás, o aspecto que eu tratei, é sobre o terceiro apontamento. Senhor, quem pecou? Ele ou foram seus pais? Onde eu tratei uma ideia que agora não é ventilada no Espiritismo, mas uma ideia que hoje não somente entrou, mas se estabeleceu, se fundamentou, encontrou espaço na igreja evangélica. E por causa desse pensamento, hoje, alguns pastores fazem cursos, vendem curso na Hotmart, na internet, de onde, muitas vezes, equivocadamente, nasce a doutrina da maldição hereditária. De onde nasce culto, quebra de maldição, batalha espiritual, libertação. Nasce desse pensamento. Que pensamento? Ele é cego não por causa dele. Os pais dele. Só que tem uma coisa interessante a se pensar aqui. Os pais desse homem estavam vivos. Estavam vivos. E ninguém era cego. Os pais estavam vivos, não eram cegos. É por causa dos mal dos pais, eles não ficam cegos, mas o filho fica cego. Faz sentido? Não faz sentido. Portanto, ainda assim, esse é o pensamento que permeia hoje essa ideia. Essa ideia da maldição hereditária, eles também usam o texto que está em Êxodo capítulo 20, quando a Bíblia diz: eu, Senhor, sou Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Eu faço milhares de misericórdia aos que me amam. Me aprofundei nisso. Explique também como esse próprio texto depõe contra os pensamentos dos que pensam que a maldição existe, a maldição hereditária. E também finaliza dizendo, de fato, existe uma maldição hereditária. Uma. E eu expliquei também sobre isso. Hoje até mandei um vídeo para a igreja falando sobre essa única maldição que nós, de fato, herdamos.
que é a maldição vinda do pecado de Adão. Todos nós nascemos pecador. Por quê? Porque Adão pecou, quebrou a lei de Deus. Todos nós nascemos no pecado. Davi diz, no ventre do pecado da minha mãe eu fui gerado. Mas ele não herdou os pecados da mãe, ele herdou os pecados de Adão. O único pecado que nós de fato herdamos é o pecado de Adão. Também apontei que esse pecado é um pecado que já tem solução. Porque em Gênesis capítulo 3, no verso 16, primeiro, a Bíblia vai dizer que a terra foi amaldiçoada. Aqui entra o pecado de Adão. Adão foi criado em perfeito estado. Ele era perfeito. Quando ele quebra a lei de Deus, ele cai da graça. Ele decai da presença do Senhor. O Senhor vai dizer, a terra é amaldiçoada. Por quê? Por causa de quê? Por causa de Adão. Então quando Adão foi feito, era tudo perfeito. Mas depois que ele caiu, não fomos feitos. Então nós nascemos nessa raiz. Então nós herdamos o pecado, a maldição que já estava na terra, então introduzida na vida de Adão. Esse pecado é o único pecado que nós herdamos. E para esse pecado já tem solução. Para esse pecado o Senhor já nos deu a solução. Eu falei principalmente sobre isso. Gálatas capítulo 3, verso 13. O texto diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se a si mesmo maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então dessa maldição, Cristo nos resgatou. Como? Ele morreu na cruz. Ele fazendo maldito em nosso lugar, morrendo na cruz. Nós vimos também João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para esse pecado, para essa maldição, já temos a solução. A solução é Cristo. Aqueles que têm Cristo têm a vida eterna. João capítulo 3, 1 João, no versículo 3, versículo 8, o texto vai dizer, porque para isso que se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer todas as obras do diabo. Então Cristo, ele veio para desfazer essa maldição hereditária, esse pecado que nós herdamos de Adão. Aqueles que creem em Cristo Jesus têm essa maldição quebrada. 2 Coríntios vai dizer, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura és. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O que nos aponta que a vida com Cristo não é uma melhora, mas uma mudança. Saímos das trevas para a luz. A nossa natureza, que era maldita, adâmica, mas agora é cristocêntrica, é em Cristo Jesus. Portanto, aqui se anula essa maldição. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo vai fechar dizendo, não existe nenhuma maldição sobre aquele que está em Cristo, Jesus Cristo. Aquele que não anda na carne, mas que anda no Espírito. Ele está dizendo, aquele que tem a sua fé nas mãos de Cristo Jesus, aquele que depositou a sua vida em Cristo Jesus, não está mais debaixo da maldição adâmica. Agora está debaixo da graça de Cristo Jesus. E para encerrar, João vai usar 3 textos, provavelmente acaba com esse pensamento, essa ideia que tem invadido a igreja. Ele vai dizer, João 8, 32, conhecereis a verdade e... Bonito. Ele vai em João 14, vai dizer, quem é a verdade? Eu sou... Veja bem, ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então o que nos liberta é a verdade. Quando nós temos a verdade, nos liberta dessa maldição hereditária, essa maldição que nós damos de Adão. E ele diz, quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o caminho. E olha, o João 8, 36 vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Cristo me libertou dessa maldição, não existe mais uma outra maldição na minha vida que me prenda, que seja necessário que eu faça um culto, uma quebra, uma libertação. Não tem. Não tem. E no culto passado eu me aprofundei muito sobre isso. Eu expliquei que realmente não existe possibilidade. Deus seria injusto. E Deus falou assim em Ezequiel, eu sou um Deus zeloso. Eu não sou injusto. Os pais comeram uva, mas o deixo dos filhos que embotaram. Deus não pode fazer. Eu disse, nunca mais essa parábola será citada em Israel. Nunca mais castigarei o filho pelo pecado do pai e o pai pelo pecado do filho. Eu mostrei alguns reis aqui que eram reis bons e os filhos eram filhos ruins. Se a maldição fosse hereditária, os reis ruins terão também filhos ruins. Mas também que tinha reis bons com filhos maus. Portanto, essa maldição que é ensinada, que esse discurso, infelizmente, desculpa quem acredita nisso, mas não tem fundamento bíblico. É balela, é coisa dos homens. Eu rejeito, eu renego, nada, assim, coisa completamente dos homens, feita por os homens, e infelizmente o Brasil ser um país místico, ser um país sincrético, que mistura São Jorge, mistura com os santos católicos, matrizes africanas, onde é uma mistura de tudo. Então aquilo que é místico é mais atrai as pessoas. Então você faz uma lista, o mesmo lá pega a fogueira santa, então você ali queimou o pecado. Queimou nada. Pataquada. Não é verdade. Coisa dos homens. Não é coisa de Deus. Diz pra mim, se Cristo não te libertar, o pastor vai te libertar? O profeta vai te libertar, se Cristo não te libertar? E, além do mais, quem participa disso e acredita nisso, está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Mas a mão do pastor, o ato profético do pastor, a profecia do pastor é maior do que Cristo. O Cristo não conseguiu tirar. Mas o pastor fez ato, fez negócio e conseguiu. Então, isso, na verdade, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor. Nós tratamos desse aspecto do ano passado. E hoje eu quero tratar em outro aspecto nesse mesmo texto.
Eu queria muito que Deus orientasse o seu coração, inclinasse os nossos corações para aquilo que Deus vai falar conosco agora. Cristo, o texto, eu já começo a dizer, Jesus viu o cego de nascença. Veja que texto diz que Jesus que viu. Fica com o texto aberto, você poder me acompanhar e destrinchamos melhor esse texto. O texto diz, João capítulo 9, o texto diz, o Senhor viu. O texto diz que Jesus viu o cego de nascença. Mas perceba, quem viu foi quem? Quem começa a falar? Não, veja bem. Quem vê é Jesus. Mas quem começa a falar são os discípulos. Veja que, embora Jesus e os discípulos sejam diante da mesma pessoa, mas as suas perspectivas e a sua visão diante dessa pessoa são completamente visão diferentes. Eles veem a mesma coisa, mas não enxergam a mesma coisa. Isso é impressionante. Isso deve chamar a nossa atenção. Enquanto os discípulos, ao olhar para o cego, eles estão vendo alguém que para eles tornou-se um objeto de estudo. Que para eles tornou-se um meio de trabalhar a sua teologia. De buscar a etimologia da sua dor, a origem do seu sofrimento. Para os discípulos, eles não queriam saber. Só queriam saber, Senhor, quem pecou? O que lhes interessava é o seu conhecimento teológico. O que lhes interessava é a origem desse problema. O que lhes interessava não era solucionar. Não era resolver. Mas procurar entender a origem. Com isso, eles foram desumanos. Objetivaram a dor de alguém, a vida de alguém. Esse é o objetivo de uma pessoa. Eu falei aqui que essa pessoa, esse homem, era um dia um bebê. Já foi um bebê, uma criança, um adolescente, agora um adulto. Mas um adulto com limitação, com necessidade, com sofrimento. Meu Deus do céu, a visão é um dos sentidos mais importantes da vida do homem. Mas esse homem não tinha essa visão, com certeza. A falta da visão afetou a sua vida, afetou a sua carreira. E diante daquela pessoa, os discípulos se preocupavam em saber como ele ficou cego. Isso é uma desumanização. Eles fizeram aquilo que Deus reprovou. O profeta Samuel. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, pai de Davi, para escolher rei, Samuel começou a olhar quem poderia ser rei. Chegou Abinadab, Eliabe, homens compostos com ombros largos, homens altos, bonitos, elegantes. Ele ficava encantado. Ih, Senhor, deve ser isso, deve ser isso. Deus disse, não. Por quê? Porque vocês, homens, veem a aparência. Muitas vezes nós, nas nossas vidas, não julgamos pelas aparências. Chegamos às conclusões pelas aparências. Muitas vezes entramos no campo da superficialidade, no campo das aparências. E o que estava acontecendo com os discípulos? Não buscavam entender como poderia solucionar o sofrimento da dor daquela pessoa. Mas eles viram alguém que se tornou um objeto de estudo. Senhor, nos explica, nos mostra, de acordo com o seu poder, com sua sabedoria, como esse homem ficou cego. Nos explica, Senhor. Porém, a visão de mestre era outra. Aqui, os discípulos nos retratam em muitos sentidos. Em muitos sentidos, por muitas vezes, nós não conseguimos olhar a alma da pessoa. Nós nos limitamos à aparência das pessoas. Quantas vezes, no sinal, você para com o seu carro, na rua, você vê um jovem ali no chão, vê um morador de rua deitado no chão, você vê alguém te pedindo, me dá um real. Quantos de nós, em vez de olhar para a alma daquela pessoa, nós julgamos, deve ser um drogado. Como chegou aqui? Deve ter roubado alguma coisa. Você percebe? Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos esfriarão, meus corações se fechariam para essas pessoas. Muitas vezes, por causa do sofrimento do Brasil, por causa da violência, abusos, muitos de nós não queremos submeter a vida de ninguém. Vemos pessoas sofrendo. Mas peraí, não sei, se eu ajudar isso vai para mim. Os nossos corações se fecharam. Nos tornamos até cristãos, mas desumanos. Vai ver os crentes nas redes sociais. Vai ver os crentes no Instagram. Vai ver como debate, como falar mal dos outros. A igreja precisa entender que atrás das aparências existe um ser humano. Existe uma pessoa. Um ser que a Bíblia diz que Deus ama. Lembra que eu preguei aqui? Deus amou a todos. Deus amou aqueles meninos do sinal. Deus ama aqueles traficantes, aqueles drogados, aqueles amantes. Deus ama essas pessoas. E nós não podemos nos limitar às aparências, aos estudos como fizeram os discípulos. Nós não podemos. Até porque a vida cristã, a Bíblia, é um conjunto de doutrinas. Não se pode ter uma boa ortodoxia e ter uma péssima ortopraxia. A ortodoxia é uma reta doutrina. Ortodoxia, reta doutrina. A ortopraxia é uma reta prática. Reta vida. Eu não posso falar e não viver. O cristão tem que falar e viver a mesma coisa. O que acontece é que tem uma verborragia maravilhosa. É na hora que precisamos estudar. Em vez de viver. Jesus vai mostrar para esses homens que eles estão perdidos no seu conhecimento. Eles estão perdidos na sua visão sobre o próximo. Eles não conseguiam ver aquele cego como seu próximo. Eles viam aquele cego como um objeto de estudo. Senhor, tu é Deus? Tu vê todas as coisas? Nos diga. Jesus diz, não vimos dizer não. Esse homem precisa de ajuda. Cristo, enquanto eles veem o objeto de estudo, Cristo está vendo um homem sofredor, um homem com angústia,
Você sabe o que acontece depois que esse homem, a sua vista é devolvida? Esse homem começa a seguir Jesus. Esse homem começa a entrar no templo. Ele é preso, ele é julgado, ele começa a depor sobre Jesus. Eu não sei, eu só sei que ele é um profeta. Ele abriu meus olhos. Mudou a vida daquela pessoa. Cristo trouxe solução para o problema. Cristo não buscou hypar, Cristo não buscou tecer teologia em cima disso. Muitas vezes a única questão que é preciso é praticarmos as obras de Deus e não sair falando. Eles estão vendo a mesma pessoa, mas a visão acusou uma deficiência no olho dos discípulos. Esse Senhor já vai nos mostrar o caminho certo. Ele vai dizer que a nossa fé não pode nos levar a desumanizar as pessoas. Pouco importa a sua fé, a sua doutrina, o seu pensamento. Vocês me entendem? Não porque as pessoas LGBTs não creem na mesma fé do que nós não podemos ter empatia e entender a dor que eles passam, a dificuldade que eles vivem. Não, isso é desumano. Isso é desumano. Nós temos que olhar para as pessoas não pelas aparências. Assim como o Senhor diz a Samuel, vocês veem as aparências, vocês são superficiais. Eu vejo o coração, eu vejo o interior das pessoas, eu vejo as suas almas. Cristo diz, esse homem não está aqui por causa dos seus pais. Não está aqui porque ele pecou, mas ele está aqui porque ele é um projeto de Deus. Porque através da vida desse homem, Cristo vai se revelar ao povo como Deus. Ele não está aqui por causa dos pais. Ou por causa do seu próprio pecado. Ele é cego porque Deus o fez assim. Deus o fez assim. Aprove Deus que ele nascesse assim. Aí você diz, mas Deus é mau. Porque a outra deu a vista e ele não deu. Mas a quem Deus vai abrir os olhos? Não é a todos. É a ele que estava cego. Se não estivesse cego, Deus não teria feito esse milagre. Nós não conhecemos os planos do Senhor. Mas a palavra diz que Deus é bom. Ele é bom. E ele é sempre bom. Ele vai dizer, ele não está assim por causa dos seus pais. Nem foi ele que pecou, nem os seus pais. Mas isso lhe aconteceu para que se manifeste a obra de Deus. Queridos, o Senhor quer nos mostrar que muitas vezes nós falhamos na nossa visão para com o mundo. Nós falhamos no nosso julgamento no Senhor. Nós falhamos na compreensão de como as coisas funcionam ao nosso redor. Muitas vezes a nossa maneira de enxergar o mundo é egoísta. Muitas vezes nos preocupamos mais com o nosso umbigo do que olhar para as coisas externas, o que acontece ao nosso redor. Perceba que a cegueira daquele homem para os discípulos era um problema. Mas para Cristo era uma oportunidade. Para eles era um impedimento. Para Cristo era a porta para manifestar a glória do Senhor. Às vezes a nossa cosmovisão do mundo está errada. Ela precisa mudar. E Cristo revela claramente que se isso não mudar, nós vamos perder muitas oportunidades. Quantas vezes ele Senhor me usa? Você não manifesta a sua glória na minha vida. Você não faça algo na minha vida. Mostra que tu és bom. Mostra que tu és poderoso. Senhor me usa. Vou dar um exemplo aqui. Você imagina, Gustavo, Senhor me usa na minha empresa, Senhor me usa na minha vida, usa na minha vida. Tá bom, vou usar você, meu filho. Aí Senhor troca o seu chefe. Tira aquele bonzinho. Aí manda um cão chupando muito. Que consome você 6 da manhã até meia-noite. Até em casa te liga, te perturba. Aí você fica desesperado. Meu Deus do céu, o que está acontecendo na minha vida? Você começa a reclamar, Deus, o que é isso? Que é um homem ruim. Parece diabo, assim, parece do inferno. Me perturba todos os dias. O que eu faço? Pastor, ora comigo. Pastor, ora comigo. O diabo está furioso. Você até atribui o diabo, a dor, o sofrimento, as angústias, as circunstâncias. Fica com medo. Aí de repente, irmãos, oram comigo. Você esquece de pedir a Deus, você não me usa. Faça de mim o seu instrumento. Me capacita. E quando Deus colocar alguém para que você veja o poder dele através das obras dele na sua vida, você começa a reclamar. Como você acha que Deus vai te usar? Manda você para Paris? Para Orlando? Disney? Deus me usa para ganhar Mickey. Rapaz. Muitas vezes, o Senhor vai colocar problemas na sua vida, na frente. Circunstâncias que parecem que não tem como resolver. Não tem saída. Mas, querido, essas circunstâncias, o problema é a nossa visão, não é a visão de Deus. Na verdade, o que Deus quer nos mostrar ali, que Ele, de fato, é Deus.
Nós precisamos entender que nós somos a resposta para esse mundo caído. Aquele cego estava ali, a culpa dele ser cego não era nem nos pés dele, mas era para que Cristo, para que Deus fosse conhecido, para que Cristo fosse conhecido como Deus, como Filho de Deus, através do milagre que ele operou na vida daquele homem. Então, muitas vezes, essas pessoas que parecem ruins ao nosso redor, que nos consomem, se parássemos de olhar para essas pessoas como problema, mas encarássemos essas pessoas como o meio de Deus nos usar, para que a sua glória fosse vista, a nossa ótica mudaria. Em vez de reclamar, você entenderia, Senhor, eu vou ganhar o meu chefe. Eu vou ganhar para a honra e glória do Senhor. E eu vou separar você às 7 da manhã, eu acordo às 6 da manhã. Tomo banho, me arrumo, 6h20. Eu estou no joelho. Senhor, pega no jugular daquele homem. Pega ele, Senhor. Senhor, salva meu chefe. Aí você vai lá, ele desconta um valor no seu cheque. Aí você fica com mais raiva ainda. Aí você fala, Senhor, não vai xingar o chefe não. Agora vai entrar no jejum. Senhor, usa, Senhor, salva o meu chefe. Aí você vai lá e pede a outra pessoa em seu lugar para te demitir. Aí você, Senhor, ora por ele. Aí demite você. Você não xinga o seu chefe. Você fala, Senhor, salva aquele homem. Salva aquele homem. Salva aquele homem. Aí passa 5 anos depois. Você bem sucedido numa outra empresa. Aí ele te liga, fulano, tudo bem? Poxa, queria te agradecer. 5 anos atrás. Qual foi a situação? Eu fiz com maldade. Mas eu sei que isso não tinha nada a ver com isso. Mas a partir daquela situação, a sua atitude me mostrou que você era cristão. Você era humilde. Me perdoa pelo que eu fiz. Me perdoa. Você me perdoa, eu perdoo você. Tá bom, a sua já fica longe. Eu queria conhecer o Senhor Jesus. Porque hoje eu entendo que você de fato é cristão. Parar de ver problema. Foi oportunidade. Quando eles viram o cego, os discípulos viram um problema. Quem pecou? Isso diz, não, esse homem não está aqui para saber se ele que pecou foram seus pais. Ele está aqui porque ele precisa de uma solução. Qual é a solução que você tem para essas pessoas? O problema, queridos, não são os problemas que ocorrem ao nosso redor. O problema é quais são as soluções que nós, como cristãos, temos para propor a esse mundo caído. O que nós temos a oferecer a esse mundo? O que nós temos para levar para essas pessoas? Porque Jesus diz que esse homem, ele é cego, ele tem um problema, ele tem uma necessidade, e eu vim para resolver o seu problema. E ele resolveu. Veja o versículo 6. O versículo 6 vai dizer, depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os seus olhos, então disse ao cego, vá, lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado, o cego foi, lavou-se, e voltou como? Solucionou. Jesus veio fazer a obra de Deus. Jesus veio realizar a vontade do Pai. Em todos os momentos ele vai externalizar isso. O cego estava ali, não porque ele tinha pecado, não porque os seus pais tinham pecado, mas era para que os discípulos entendessem que as obras de Deus na vida dos cristãos é a resposta para os problemas desse mundo. Querido, as nossas vidas, você cristão que se converteu, não somos resposta para esse mundo caído. Aquele cego estava com problema, e a solução era Cristo. Esse mundo está com problema. A solução não é o presidente da República. A solução é a igreja. O povo de Deus. E a nós foi incumbida essa responsabilidade. A nós é incumbida essa responsabilidade de poder orar, jejuar, chorar por essas pessoas. Os discípulos seguiam Jesus, mas não tinham a visão do mestre. Eles estavam com Jesus, mas não enxergavam como Jesus. O nosso desafio é colocarmos os óculos do mestre. Enxerga como mestre, não como mundo. Por isso hoje as pessoas estão odiando os cristãos, porque os cristãos estão colocando óculos de teologia, óculos de intelectualidade, óculos de saber, óculos de argumentar. Eles estão desumanizando aqueles que não conhecem a Cristo. Meus amados irmãos, Jesus sempre amou os perdidos. Nos 4 evangelhos, Jesus bateu mais nos religiosos do que nos perdidos. Porque para os perdidos, se não queria salvar. Queria salvar. Hoje nós temos um abismo entre a fé declarada dos crentes e a vida vivida. As igrejas estão lotadas, levantando as mãos, cantando. Quando chega na empresa, é o cão chupando manga. Ele entra, o povo foge. Aquele ali, Deus me livre, parece Satanás. Aquele ali é crente da onde? Crente do inferno. Na casa daquela... Aí ainda os crentes sempre gostam do seguinte, pessoal, queria convidar vocês para minha casa. Casa de quem? Casa de fulano? Não vou não. Nem que me pague para ir, eu não vou. Então crentes que é péssimo testemunho. E não deixa você entrar nas redes sociais. E minha briga é lógica. Eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou isso. É absurdo. O povo se xinga. Ele diz que é cristão. Ele diz que é de Deus. Isso quando nós somos pastores, né? Que estão se degradando nas redes sociais.
Mas o Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor demonstrou o que eu vim fazer. O Senhor disse, vocês estão vendo o dia de estudo? Não, eu estou vendo uma pessoa em sofrimento, com necessidade, e precisa da minha ajuda. Essa é a visão que nós temos que ter como igreja. Queridos, nós temos um mundo com necessidade de Cristo. Nós temos um mundo cego, que não conhece o Senhor. Nós temos um mundo perdido, na lama do pecado, no desconhecimento de Cristo, na profunda tristeza e angústia, depressão, medo e insegurança. Um mundo perdido, perdido. Querido, anteontem e ontem foram os dias mais difíceis da minha vida. Eu fiz o enterro de uma criança que pegou no meu colo aos seus 7, 8 anos. Aos seus 11 anos. E essa criança simplesmente desistiu da vida aos seus 14 anos. Ela se enforcou. Eu vi o seu corpo. Eu vi. Ela se enforcou. 14 anos. 14 anos. 14 anos. Desistiu da vida. Essa criança aprendeu a fazer amarras. Ela se enforcou com as cordas da rede de balançar. Essa criança estudou na internet. Ela pesquisou. Ela viu. Ela aprendeu a amarrar. Eu fui no lugar onde ela se pendurou. Ela aprendeu as amarras. Ela pegou cadeira. Ela disse: minha amiga, eu só estou esperando a minha avó ir deitar, que eu tenho um bagulho para fazer. A avó passou meia-noite. Minha filha, vai dormir. Ela estava tão preparada para isso. Ela tinha preparado todo o esquema. Que na segunda, dormiu com a avó. Na terça, dormiu com a avó. E na quarta, diz aos amigos: deixa a minha avó dormir. Que eu tenho um negócio que eu preparei que eu vou fazer. A avó foi dormir à meia-noite. Aí era 1, 2 da manhã. Ela se enforcou. O médico disse: você não escutou ela resmungando, asfixiada, porque foi tão metódica a forma como o negócio foi feito, que ela, quando ela tirou a cadeira que ela se pendurava, logo quebrou o pescoço. Ela não sentiu nada. Partiu a hora. 14 anos. Diz pra mim se esse mundo não está perdido. Se não está perdido? 14 anos. Uma criança, uma bebê. Bianca, bebê. Eu peguei o rosto dela no caixão. Minha pequena, bebê. Como? Se esse mundo não está perdido? Caótico. É assim que está. Enquanto outros viam a beleza de uma criança de 14 anos, não viam os sinais que estavam acontecendo. Queridos, pare de olhar para a superficialidade. Existe um problema. O discípulo passaram, ficaram nos olhos, no superficial, de não ver quem fez isso com ele. Mas o problema não é quem fez com o outro. O problema é que é preciso uma solução. O que a igreja propõe? O que nós vamos fazer? Ah, fulano virou homossexual. E o que aconteceu com ele? Trauma? Alguém abusou? Não é da sua conta. Não é da nossa conta. O que nós podemos fazer para ajudar? Qual é a nossa proposição? O que nós vamos fazer para ajudar essas pessoas? É parar de julgá-las, mas ajudar, amá-las, mostrar o caminho. Esse foi minha pequena, foi perto de mim, mas existe um monte de pessoas que estão se matando dia após dia, porque não são vistos, são negligenciados, abandonados. É muitos, igreja, na sua pompa, nos seus carros, nos seus discursos bonitos, olhando de longe. Queridos, a gente não precisa queimar nossa teologia ou trazer as heresias para sermos humanos. Não precisamos. Uma coisa é ter uma boa ortodoxia, uma boa teologia. Outro é ser um bom ser humano. É ser um ser humano. Nós temos que voltar a ser seres humanos. Não podemos achar que nós somos igual a anjos. Não somos anjos, não. Somos seres humanos. Temos que ter empatia. Entender a dor dessas pessoas. Jesus viu a dor. Viu a limitação e a necessidade. E Jesus disse que essa é a obra que o Pai enviou para fazer. A igreja tem uma obra para fazer. Esse homem aqui, ele não é para seus pecados. Ele é assim para que se manifeste nele a obra do Senhor. A glória de Deus. Que os problemas que estão nesse mundo é para que nós como cristãos, agindo, orando, jejuando, clamando ao Senhor, o Senhor agisse de tal maneira que o mundo cego veja a glória do Senhor. Por isso que estamos aqui. Quando Jesus diz, nem foi ele, nem os seus pais que pecaram, mas para que se manifestasse a glória de Deus, ele vai dizer o seguinte: agora é necessário que façamos a obra do Senhor enquanto é dia. Vem a noite onde ninguém pode trabalhar. Quem abriu os olhos do cego? Quem foi? Mas ele disse: façamos. Ele não disse vou fazer. Ele disse não. Façamos. A igreja tem uma missão, querido. Nós temos uma missão. Nós não fomos salvos para sermos passivos. Nós temos uma missão enquanto é dia, enquanto temos a vida, enquanto nós temos o vigor, quando nós temos força, nós temos uma missão. A missão é fazer a obra daquele que nos enviou. Perceba que a obra não é nossa.
é daquele que nos enviou. A obra não é nossa, não. A obra é o próprio Senhor que é o dono da obra. Nós só somos trabalhadores. Lembra aquela parábola? Aquele senhor contratou um de manhã, outro de ao meio-dia, outro de tarde, outro à noite. Ele não ficou, pagou todos o mesmo salário. É essa obra que nos chamou. Vai dizer Mateus? A seara é muito grande. Falta quem? A colheita está aí. A colheita vai vir. Mas quem está faltando para pegar serve? Os trabalhadores. A igreja esqueceu. A igreja entrou numa bola, achando que é um hospital. Eu tô mal, eu vou pra igreja. Eu tô mal, eu vou pra igreja. A igreja definhou, porque tornou-se um campo de doente. Não, a igreja não é isso. Também lugar de cura sim, mas a igreja é um exército. A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, as portas, não fechamos a porta. Graças a Deus, Vitor chegou. Fechamos. Porque a porta é um instrumento de resistência. O barulho de fora não entra. Então, quando ele diz que as portas do inferno não resistirão, significa que a igreja ela vai avançar, ela vai atacar, o inferno vai ter que recuar. A igreja não é passiva, a vida cristã não é uma vida passiva. Eu vou esperar Deus fazer. Não. Eles vão e pregam o evangelho. Ide para o mundo, eu vos envio como cordeiro meio aos lobos. Sejam simples como a pomba, astutos como a serpente. Eu estou enviando você. Ele nos envia onde tem lobos, onde tem leões, tem animais mais ferozes do que nós. Mas ele diz, façamos o quê? Eu sou general, eu vou à frente. A obra não é nossa. Um dia a minha mãe procurou. Disse, pastor, tem um homem que vai na sua igreja. Não deixa entrar não, porque ele é um adúltero. Ele mentiu para mim, ele me enganou. Não deixa entrar na sua igreja não. Falei com um dos meus amigos pastores. Eles não vão deixar ele entrar. Você não pode aceitar o que ele fez comigo. Eu falei, querida, a igreja de quem é? De quem é a igreja? Não é minha não, minha querida. Eu não posso impedir ninguém de entrar aqui. Se o Senhor mandou, eu vou receber. Nós recebemos todos, mas não aceitamos tudo. Ele vai chegar, eu vou recebê-lo, eu vou expor o evangelho. Se ele veio por causa de Cristo, ele vai se converter e vai ficar. Se ele não veio por causa de Cristo, ele vai ouvir a palavra. Ele, igual o jovem rico, vai dar as costas e ele vai embora. Mas eu vou me meter na obra do Senhor. Eu não sou dono da obra. Façamos a obra daquele que me enviou. Que está dizendo, eu estou fazendo aquilo que ele me mandou fazer. Eu não estou produzindo, eu não estou amando a minha obra, não. Eu estou cumprindo a minha missão. A obra que não fazemos parte não é a nossa obra, é a obra do próprio Altíssimo. A obra é do Senhor. Ele começou a obra desde a queda de Adão, desde a eternidade passada. Ele começou a sua obra. E nós fazemos parte dela. A igreja faz parte dessa obra. Isso diz, façamos a obra do Altíssimo. Significa que nessa obra ele não nos deixará sozinho. Mateus 6, 38, 40 vai dizer, porque eu desci do céu. Mateus 6, 38 vai dizer, porque eu desci do céu. Mateus 6, 38. Vai dizer, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. É a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos, aqueles que me deu, eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, é que nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Cristo veio para fazer a vontade do Senhor. Igreja, João 6, 38, 40, me perdoe. João 6, 38, 40. Cristo veio fazer a obra daquele que o enviou. A obra do Senhor não é nossa. Nós somos instrumentos nessa obra. E veja, é como se... É quando o médico... ele entra fazer uma cirurgia. O médico não entra sozinho. Ele sempre tem uma equipe que entra com ele. E na sua equipe tem uma pessoa super especial nessa equipe. Instrumentalista, ou instrumentadora, né? E ele traz os instrumentos que o médico vai usar. Ele purifica os instrumentos, ele dá lá do médico. Ele peça, bisturi, dá. Isso, dá. E o médico tem diante dele um paciente. Temos 3 componentes. O médico, dono da sabedoria, que programou todo o processo, como vai fazer. Nós temos os instrumentos, o meio pelo qual ele chegará a operar, e nós temos o paciente. Nesse caso, o médico é Deus, o paciente é o mundo, o instrumento é a igreja. Façamos a obra. Cristo é o dono da obra, nós somos somente instrumento. E o Senhor está operando nesse mundo caído, nesse mundo tenebroso. Ele está fazendo cirurgia. Ele só precisa desses instrumentos, de você e de mim, para que façamos a obra que Ele está orquestrando. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Portanto, não há poder nenhum em ti, nem em mim. Nós só somos canais em meio pelos quais Deus demonstra o seu poder e resgata a humanidade caída. Meus amados irmãos, o mundo está tão cego com aquele homem. Com aquele homem desde que nasceu nunca viu nada. O mundo está igual, o mundo está cego. E Deus quer que o mundo veja.
Deus quer que o mundo veja. O mundo tem um problema. E sabe quem é a resposta? Nós. Igreja, não somos a resposta. Nós temos que parar de ver problema e começar a criar soluções. Parar de ver o obstáculo e começar a entender que a igreja é a mão do Senhor avançando nesse mundo. Não somos a resposta. Acredita em mim, não é a política. Não é o presidente, não é o Senado. Não são deputados. Querido, é a igreja. A igreja. Quando a igreja acordar, o mundo vai mudar. E quando adormecemos, e quando a nossa cosmovisão se perder nas necessidades pessoais, seremos distantes da ótica de Cristo. O mundo está cego. E nós reclamamos. Reclamamos do Lula. Sabe que há 2 anos atrás, eu perdi amigos pastores. Porque entramos durante as eleições, junto com grupo de pastores. Deus nos revelou, Deus nos mostrou que é Bolsonaro, ele vai ganhar. Eu falei, queridos, calma, não deixe que a polarização entre na igreja, por favor. Não importa, eu não sou nem se você é Bolsonaro, não. Se eu entendo alguma coisa, nós temos que orar pelas autoridades. Quem estabelece as autoridades é Deus. Tanto os bons quanto os ruins. Quem coloca no poder é Deus. Portanto, vamos orar por todos. A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava em Jerusalém, estava na Babilônia, escravizado, Deus diz, ore pelas autoridades. Essa foi a direção de Deus. A igreja tem que orar para que Deus haja em todos os governos. No governo ruim, Deus vai fazer o que ele fez quando Nabucodonosor se levantou diante de Sadraque, Mesaque e Abednego. O problema não é o governo ruim, o problema é a falta dos crentes. O problema é a falta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor era mau, astuto, perverso, mas tinha crentes fiéis, que não se dobravam a Baalim, dobravam a outros deuses. Quando foram desafiados, eles disseram, nossa, pode acender o fogo. Dobrar? A gente não se dobra não. Se vai nos matar, nos mate. Se Deus não buscamos, quiser nos salvar, que nos salve. E se não nos salvar, saiba, meu rei, que nós sucumbiremos, nós não nos moldaremos a esse mundo. Hoje, nós estamos falando, criticando, querendo debater, mas cadê as nossas orações? Cadê a vida cristã? Cadê? Queridos, Cristo diz aos seus discípulos, eu quero que você entenda que nesse mundo é a minha seara. Querido, esse mundo é a seara do Senhor. A colheita virá. E o Senhor quer que possamos trabalhar. O Senhor nos convidou para trabalhar, não ficar de braços cruzados. Eles vamos fazer a obra enquanto é dia. Como eu disse, o mundo é cego, nós somos as respostas para esse mundo. A solução para esse mundo caído. Lembra-se Jesus, na sua oração? Ele orou assim. Me confirme se eu estiver errado. Ele orou, Pai, eu te peço. É tão difícil aqui. Eu vou morrer. Meus discípulos também vão morrer. Se é tão muito difícil. Tira eles daqui juntamente comigo, eu vou partir, tira eles também, para evitar que eles possam morrer. É assim que ele orou? Foi assim? O que ele disse? Senhor, não os tire desse mundo. Ele é mau? Ele é masoquista? Ele é um Deus ruim? Não, ele não é um Deus ruim, porque Deus sabia que ele era a luz. E ele também disse, vocês são a luz. Deus sabe que a solução para esse mundo são os seus filhos. Somos nós, a igreja de Jesus. Somos nós cristãos genuínos. Nós somos a resposta para as crises mais controversas que você pode imaginar na sua vizinhança, no nosso bairro, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. A resposta é luz do mundo. Cristo diz, vocês são sal. Ele diz, vocês são sal do céu. Foi isso? Foi? Não, são sal da terra. Por quê? Porque no céu não precisa de sal. Não precisa, nada apodrece lá, vai perfeito, não precisa de sal. A terra precisa. Está apodrecendo. São sal da terra. Porque sal refreia o mal. Mas se o sal perder o seu sabor, se o sal ficar insípido, para que mais vai servir? Se o cristão ficar acanhado, se o cristão perder o fogo do Espírito, perder a paixão do trabalho, para que vai servir? Para ser pisado pelos homens. Nós, igreja, somos as mãos e os pés do Senhor nesse mundo. O Senhor não queria que Deus tirasse seus discípulos, porque Ele sabia que esse mundo precisa. Ele sabia que o tesouro escondido está onde? No céu? No céu? No campo. O campo é a terra. Aqui tem o tesouro. É na terra que as pessoas saem das trevas para a maravilhosa luz. No céu ninguém se converte. É na terra que há conversão. Portanto, ele disse, Senhor, não os tire desse mundo, mas guarde-os. Pois agora vão. Prega o evangelho. No céu ninguém vai pregar, queridos. Nós seremos todos servos do Altíssimo. Mas o tempo de pregar é aqui e agora. É nesse mundo caído, nesse mundo perdido. Vocês são luz. Vocês são o meu pelo qual o mundo vai me enxergar. Será que vão acender a lâmpada? Eu botar debaixo da cama? Não. Nós, como cristãos, não somos o meio pelo qual o mundo vai passar e enxergar o que é certo. Portanto, é necessário que façamos a obra do Senhor. Agora ele diz, enquanto é dia. O dia que aponta para o tempo. Pode apontar pelo tempo de nossas vidas, que nós temos, nosso vigor. Pode apontar pela a era cristã. Nós temos pouco tempo para pregar o Evangelho.
para testemunhar Cristo Jesus. O tempo é muito curto. Ele estava mostrando a urgência que você deve bater na sua vida, saber que você não vai viver para sempre, não. Não se iluda. Não vão morrer. Não vamos. A maioria de daqui a 50 anos, ninguém vai estar aqui. Deus queira que alguém esteja. Nas estatísticas, daqui a 50 anos, talvez Felipe envelhecendo. Gustavo, Joyce, nós, se a vida é de bengala. Mas não vão partir. E ele disse, então faça a minha obra, enquanto está com vigor. Quando tem os olhos enxerga, enquanto levanta da cama consegue andar, quando você consegue levantar da cama fazer uma ligação, consegue falar, então faça enquanto tem o dia, aproveita as oportunidades, chegará tempo que não poderá mais fazer. A noite vem, e ninguém poderá trabalhar. O fim vem, as oportunidades vão cessar, e ninguém mais vai poder trabalhar. Nosso tempo é curto para fazer a obra do Senhor. Igreja, meus amigos, não deixe o tempo passar. Não deixe a promessa que você pode fazer hoje. Não deixe. Não deixe as preocupações pessoais embaralhar a sua vista. Não deixe os problemas, saúde, financeiras, dificuldades pessoais, impedir que você seja o instrumento que o Senhor João precisa para operar. Não permita. Um dos pecados dos cristãos é sentir-se satisfeito com aquilo que já fez. Dizer que está bom. Já fiz o suficiente. Agora eu preciso descansar. Não, querido. Eu não quero que você tenha uma vida ruim. Mas quero que você só imagine. Imagine quantas pessoas oraram, jejuaram, choraram para que você um dia conhecesse a Cristo Jesus. Quantas pessoas mudaram de país para países para que pregasse o evangelho para você. Hoje eu estou aqui. Eu não sou brasileiro. Eu sou da África. Muito longe. Só de avião, quase 21 horas. Mas de lá eu ouvi. Aqui eu pensei que eu ia me tornar o grande jogador de futebol. Não, filho. Ali vai fazer a minha obra. Enquanto é dia. Enquanto você vai ter força, vai ter ânimo, vai ter capacidade, vai ter saúde, faça a minha obra. Jesus disse, eu sou a luz enquanto eu estiver com vocês. Ele sabia que ele só tinha meses e semanas ainda para viver. Sabia que a cruz era logo ali. Ele seria crucificado. Mas ele fez a obra até o fim. Hoje, queria mostrar a você esse aspecto. Sai da superficialidade. Vai adquirir estudo das pessoas. Comece a orar por elas. Comece a criar solução para elas. Comece a dizer, Senhor, como eu posso ajudar aquela minha prima, aquele meu irmão, aquela minha amiga, sabe, aquele professor que parece Chuck, como que eu posso ajudá-lo? Senhor, como que eu posso ajudar aquele meu amigo que está perdidinho, Senhor? Me ajuda, me dá estratégia, me ensina. Como é que eu faço, Senhor? Me ensina a orar pela minha mãe, me ensina a orar pelo meu pai. Senhor, me ensina, eu quero ser seu instrumento. Só me mostra como fazer, só me mostra, só me ajuda, só me guia, Senhor. Peça ao Senhor. Paremos de reclamar, de murmurar. Que nos tornemos solução para o mundo. O mundo, cada dia, se afunilando, indo para a perdição. Mas nós temos uma missão. Abrir os olhos dos cegos. Fazer o mundo enxergar o caminho. É o meu desejo no meu coração. Quando eu tiver vida, força, ânimo, que Deus me use. Que Deus me dê capacidade para preparar a nossa igreja. Para que façamos as boas obras. Para que a semente que estamos lançando hoje perpetue anos. Mesmo nós que partimos, essa semente permaneça. Fique. Que os nossos filhos carreguem essa semente nas costas. Que eles propaguem o evangelho. Que na nossa ausência se orgulhe. Eu me orgulho do meu pai, da minha mãe. Eu conheci, eu vivi com eles. Eles eram homens de Deus. Eles trabalhavam para o Senhor. As suas almas eram para Deus. As suas vidas eram para Deus. Eles viviam para o Senhor. Que os nossos filhos guardem isso em suas memórias. Quando perguntar, o que teu pai Deus te deixou de melhor? Não foi dinheiro. A sua devoção, o seu amor a Deus, a sua dedicação à obra. Ele amava meu tio, ele amava meus amigos, ele cuidava, ele me amava, ele me ensinava, ele passava tempo comigo, me mostrava o caminho. Vamos trabalhar enquanto é dia. O fim é logo ali. E ninguém poderá mais fazer nada. Davi disse, Senhor, na tumba eu vou te adorar. Nos escombros eu vou fazer obra para o Senhor. Não, então você não me deixa fazer agora. Enquanto é dia, ele escreveu o seguinte, nós temos pouco tempo, porque a noite é logo ali. A noite é logo ali. E à noite ninguém vai trabalhar. Na morte ninguém trabalha. No fim do mundo ninguém mais faz nada. Portanto, igreja, hoje é meu apelo a você. Acorda, tu que dormes. Acorda. O mundo está perecendo.
O mundo está decaindo. O mundo está cada vez mais distante da moralidade. Os nossos filhos estão vendo um mundo perigoso. Gaste tempo. Prepare os seus filhos. Leia com eles. Veja 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 10 vezes. Mas leia com seu filho. Inculque o evangelho. A geração que eles vão experimentar vai ser pior do que a nossa. Pior do que a nossa. Então gaste tempo. O maior investimento que você pode fazer é investir em seus filhos. Falar com eles. Ensiná-los. Aproveitar as oportunidades para inculcar o ensinamento. Inculcar o evangelho. Eles não vão gostar no momento. Vão querer jogar videogame. Vão querer fazer outras coisas. Mas daqui a 20 anos, eles vão lembrar. Eles vão te agradecer. Você é chato por causa disso. Minha mãe não me ensinou muita coisa, não. Mas eu posso lembrar dela. De joelho. Orando. Horas. 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 Eu esperava no corredor. Ela estava horas. 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 Chorando. Chorando. Pedindo a Deus. Eu não vou ficar chorando todo dia. Hoje eu choro. Hoje eu choro. Hoje eu choro quando eu oro de vocês. Hoje eu choro. Eu choro. Eu disse, eu esmurro para que Cristo seja formado em você. Deus dizendo, eu choro, eu me dedico, eu dou o meu melhor para que você seja um cristão independente. Que Cristo seja formado em você a tal ponto que você não dependa mais de mim. Porque na minha ausência, você ande com fé com suas próprias pernas. Eu amo vocês. Para que você ande com suas próprias pernas. Sejam firmes em Deus. Portanto, meus amigos, é tempo de despertarmos. Não deixe que as questões pessoais te impeçam de fazer parte desse momento tão importante, que é de fazer a obra daquele que nos enviou. A colheita é logo ali. Seja um dos trabalhadores. Amém? Curva sua cabeça para você.